Vivemos em uma era de aplausos fáceis e julgamentos imediatos. Muitos moldam sua vida apenas para caber na expectativa dos outros. Mas o preço disso é a própria liberdade. Quando você depende do olhar alheio para validar suas escolhas, perde o controle do próprio destino. Hoje aplaudem, amanhã criticam, e assim, sua vida se torna refém da instabilidade da opinião pública. Quantas vezes você já agiu contra sua vontade apenas para não decepcionar? Quantas vezes vestiu uma máscara para não ser rejeitado? Esse é o cárcere invisível da aprovação. Epicteto nos lembrava que quem busca agradar a todos se torna escravo de quem aprova, e o escravo nunca vive em paz. Liberar-se dessa necessidade não é desprezar ninguém, mas retomar sua autonomia. É escolher caminhar de acordo com sua razão, não com a plateia. A partir do momento em que você elimina essa dependência, passa a agir não para impressionar, mas para ser íntegro. Sua vida deixa de ser espetáculo e volta a ser caminho. O sábio não pede aplausos, ele anda em silêncio, firme, consciente e livre. Então vamos aos ensinamentos. Lição 7. A busca pela aprovação. Desde cedo nos ensinaram a viver em busca de palmas. Ser aceito se tornou a meta invisível de quase todos. Mas viver assim é viver em cativeiro, pois cada passo deixa de ser seu e passa a ser moldado pelo olhar dos outros. Hoje elogiam, amanhã criticam. O que hoje aplaudem, amanhã podem rejeitar, e sua vida se torna refém do vento instável da opinião. A necessidade de aprovação é uma prisão que poucos enxergam. Você sorri quando não quer sorrir. Você concorda quando gostaria de discordar. Você finge ser alguém que não é, apenas para não decepcionar. Mas ao agradar a todos, você trai a si mesmo. E no silêncio da noite, percebe que se perdeu. Epicteto nos alertava. Quem vive em busca de aprovação se torna escravo. E não existe paz na escravidão, pois enquanto espera reconhecimento, a vida passa. Enquanto espera validação, seus princípios se enfraquecem. E quando percebe, não sabe mais quem é de verdade. Eliminar essa necessidade não é desprezar ninguém. É recuperar a autonomia que sempre foi sua. Reagir segundo a razão, não segundo a plateia. É andar com firmeza, mesmo sem aplausos. É escolher o certo, mesmo que ninguém veja. O estoico entende que o verdadeiro valor está em viver de acordo com a virtude. E a virtude não precisa de palmas. Ela se basta em si mesma. Ela é sólida, silenciosa e imutável. Quando você deixa de buscar aprovação, encontra liberdade. Quando para de mendigar atenção, descobre serenidade. E quando percebe que não precisa provar nada a ninguém, encontra poder. O sábio não pede aplausos, não implora por reconhecimento. Ele simplesmente caminha, sereno, íntegro, forte e em silêncio conquista a vida que muitos aplaudem. Mas poucos têm coragem de viver. Lição 6. O apego ao passado. Muitos vivem como prisioneiros de lembranças. Uns se agarram a vitórias antigas, como se o ontem pudesse sustentar o hoje. Outros permanecem revivendo dores que já deveriam ter cicatrizado. Mas o passado é apenas sombra. É um lugar que já não existe. Ainda assim, muitos escolhem morar nele. Passam noites inteiras reconstruindo diálogos. Revivem escolhas que não podem ser refeitas. Insistem em lutar contra um inimigo que já não está presente. E se esquecem de viver o único tempo real, o agora. Sêneca dizia que o tempo que já passou não nos pertence mais. E ainda assim, desperdiçamos o presente negociando com memórias. O apego ao passado é uma corrente silenciosa. Ela pesa nos ombros e sufoca a alma. Ela transforma lembranças em cárcere. Você olha para trás como quem olha para um espelho quebrado e espera dali encontrar sentido para a vida de hoje. Mas o reflexo nunca é inteiro, nunca é justo. O passado deve ser mestre, não prisão. Ele deve ensinar, não condenar. As lições são preciosas, mas não podem se tornar correntes. Você não é a soma dos seus erros. Você não é a repetição das suas perdas. Você é o que faz neste instante. O que escolhe agora. O que planta hoje. Eliminar o apego ao passado não exige anúncio. Não precisa de explicações. É uma decisão silenciosa. Um corte interno. Uma escolha de caminhar leve. Deixar o que foi ser o que foi. E abrir espaço para o que é. O estoico aprende a usar as cicatrizes como lembrança, não como corrente. Ele aceita o que não pode mudar. Ele honra as lições, mas não vive nelas. E assim caminha com serenidade. O sábio não foge do passado. Ele apenas não se prende a ele. Ele vive no presente,
porque sabe que o agora é tudo o que existe. E cada passo dado no agora é uma vitória maior do que qualquer lembrança que já passou. Lição 5. A raiva descontrolada. A raiva é como fogo. Ela começa pequena, mas se não é contida, consome tudo ao redor. E o primeiro a ser queimado é sempre aquele que a alimenta. Muitos acreditam que explodir é sinal de força, mas na verdade é prova de fraqueza, pois quem não domina a si mesmo é escravo das próprias emoções. Quantas palavras já foram ditas em fúria e depois se transformaram em arrependimento? Quantas pontes foram queimadas em segundos de ira? Quantos relacionamentos se perderam porque a chama da raiva se espalhou sem controle? A raiva pode parecer poder, mas na verdade é veneno. Ela cega, distorce e destrói. Sêneca dizia que a ira é a mais terrível das paixões, e ele tinha razão. Pois quando a raiva governa, a razão é silenciada. O coração se torna campo de batalha e a mente, refém do caos. O estoico não é insensível. Ele também sente a chama da indignação. Mas não sopra para que cresça. Ele observa, ele respira, ele espera. Pois sabe que a calma é sempre mais forte do que a explosão. Eliminar a raiva descontrolada não significa negar o sentimento. Significa aprender a dominá-lo. Canalizar a energia para construir, não para ferir. Transformar a chama em luz, não em incêndio. Quantos erros seriam evitados se tivéssemos esperado alguns instantes antes de agir? Quantas feridas não existiriam se tivéssemos deixado o silêncio falar em nosso lugar? A pausa é a arma do sábio. O silêncio é o escudo da razão. E o autocontrole é a vitória mais difícil de todas. O estoico entende que a raiva pode surgir, mas nunca deve governar. Pois quem é governado pela raiva perde a si mesmo. E quem a domina, conquista a liberdade. O sábio não é aquele que nunca sente raiva, mas aquele que permanece dono de si mesmo diante da provocação. Esse é o verdadeiro poder. E quem o conquista, nunca mais é escravo da fúria. Lição 4. A comparação constante. Comparar-se é um hábito silencioso que destrói em silêncio. Você olha para o lado e sempre encontra alguém aparentemente mais forte, mais belo, mais rico, mais bem-sucedido. E sem perceber, começa a medir sua vida com a régua dos outros. Mas toda régua externa é injusta, pois cada pessoa carrega dores e batalhas invisíveis. O que você vê é apenas a superfície. A comparação constante é uma armadilha que aprisiona a alma. Ela transforma conquistas em fracassos, faz com que cada vitória pareça pequena demais e impede que você sinta gratidão pelo que já possui. Os estoicos nos lembram que a única comparação justa é consigo mesmo. Pergunte-se: sou melhor hoje do que fui ontem? Essa é a medida da virtude. Esse é o critério da evolução. Quando você se mede pelo outro, perde sua essência. Quando se mede por si mesmo, encontra propósito. A vida de cada um é um caminho único, e a estrada alheia não serve de parâmetro para a sua. Quantos já desistiram de sonhos, porque olharam para o sucesso do vizinho? Quantos já desacreditaram de si, porque não alcançaram no mesmo tempo que os demais? Mas o tempo de cada um é diferente, e a pressa comparativa apenas destrói a serenidade. Eliminar a comparação não significa ignorar os outros, significa apenas parar de medir sua paz pela régua alheia. É aprender a olhar para dentro, é reconhecer o próprio progresso. É entender que a virtude não compete, apenas floresce. O estoico não inveja, ele não deseja tomar o lugar de ninguém. Ele entende que a felicidade está em viver de acordo com a razão e a natureza, não em colecionar medalhas visíveis. Cada vez que você elimina a comparação, ganha liberdade. Cada vez que olha para sua jornada sem medir com a dos outros, encontra paz. E quando compreende que a única corrida é contra você mesmo, o silêncio se torna vitória. O sábio não corre para ser visto, ele caminha para ser íntegro, e sua única meta é ser melhor hoje do que foi ontem. Lição 3. O medo do julgamento. Poucas prisões são tão silenciosas quanto o medo do julgamento. Você deixa de agir não porque não sabe o que fazer, mas porque teme o que os outros vão pensar. E assim, a sua vida se torna refém de opiniões que mudam como o vento. O medo do julgamento paralisa sonhos, apaga talentos e faz com que muitos morram sem jamais terem mostrado quem realmente são. Os estoicos compreendiam que não temos controle sobre a língua dos outros. Sempre haverá quem critique, sempre haverá quem fale mal, sempre haverá quem invente, quem diminua, quem duvide. E se você gastar energia tentando impedir isso,
viverá eternamente cansado. A verdade é que o julgamento alheio não pertence a você. Ele revela mais sobre quem julga do que sobre quem é julgado. Mas mesmo sabendo disso, muitos tremem diante da opinião e por medo de críticas permanecem imóveis. Por receio de rejeição, sufocam seus dons e assim apagam sua própria luz. Epicteto dizia: se alguém falar mal de você e isso for verdade, corrija-se. Se for mentira, ria. Essa é a chave. Não se trata de tentar controlar a visão dos outros, mas de controlar a própria reação. Não importa o que digam. Importa como você escolhe viver. Eliminar o medo do julgamento é recuperar sua voz. É dar o passo mesmo que riam. É sonhar mesmo que duvidem. É falar mesmo que não escutem. É permanecer firme mesmo que o mundo tente derrubar. O estoico entende que a vida é curta demais para ser vivida sob a sombra dos outros. Ele age conforme a virtude, não conforme a plateia. Ele escolhe o certo, não o mais popular. Ele segue o caminho reto, ainda que caminhe sozinho. O sábio não teme julgamentos. Ele sabe que o mundo sempre terá algo a dizer. Mas quem vive com firmeza não precisa de aprovação. E quem permanece de pé, mesmo sob críticas, já conquistou a verdadeira liberdade. Lição 2: os pensamentos negativos. Os pensamentos negativos são como sombras que seguem você sem ser convidadas. Eles corroem sua energia, minam sua confiança e roubam sua paz silenciosamente. Você acorda com eles, dorme com eles e muitas vezes nem percebe que estão moldando suas ações e decisões. Segundo o estoicismo, a mente deve ser tratada como um jardim. Você planta aquilo que deseja colher. Permitir que pensamentos destrutivos dominem sua mente é como plantar ervas daninhas e esperar florescer. Cada pensamento negativo é uma escolha de sofrimento. Você pode permitir que ele cresça ou decidir eliminá-lo. O estoicismo nos ensina que não devemos nos apegar a emoções que não controlamos. Os pensamentos negativos não precisam ser reprimidos com violência, mas observados, compreendidos e dissolvidos. Pergunte a si mesmo: este pensamento me serve? Ele me fortalece ou me enfraquece? A resposta deve guiar sua ação. Ao identificar um pensamento negativo, respire, analise e conscientemente substitua-o por algo que esteja alinhado com sua paz e seus objetivos. Imagine quantas oportunidades você perdeu por pensamentos que o paralisaram. Imagine quantas vezes você deixou de agir porque sua mente insistia em criar cenários de medo, culpa ou desesperança. Isso não é apenas desgaste mental. É um desvio de energia vital que você nunca mais recuperará. O estoico observa, aceita e deixa ir. Ele entende que pensamentos são apenas sombras da mente, não comandos. Você pode optar por focar no que é real, no que é útil e no que pode ser transformado em ação positiva. Eliminar pensamentos negativos é um processo silencioso, discreto e contínuo. Não é sobre negar a realidade ou se tornar insensível. É sobre não permitir que a negatividade controle sua vida, não deixar que ela dite suas emoções, palavras e ações. Cada vez que você consegue observar e liberar um pensamento negativo, você fortalece sua mente, treina sua disciplina emocional e cria espaço para clareza, foco e serenidade. Não há necessidade de provar nada a ninguém. Esta batalha é sua, interna e silenciosa. Cada vitória mental é uma construção invisível, mas poderosa. O estoico sabe que a liberdade começa na mente. Elimine pensamentos negativos e você verá sua vida mudar de maneira sutil, mas profunda. Lição 1: as comparações desnecessárias. Comparar-se com os outros é um veneno sutil, muitas vezes disfarçado de motivação. Você olha para a vida alheia e mede sua própria felicidade, sucesso ou valor com padrões que não são seus. O estoicismo nos ensina que a única vida que importa é a sua, que a única opinião que verdadeiramente pesa é a sua própria consciência. Comparações desnecessárias são uma prisão mental, porque transferem seu poder para fora de você, tornando você escravo das aparências, das conquistas alheias e das expectativas do mundo. Cada vez que você se compara, você perde o presente. A vida acontece aqui e agora, mas sua mente está ocupada tentando medir-se contra alguém que está em uma jornada diferente. Não há sentido em competir com o percurso alheio. O estoico entende que cada ser humano tem um caminho, um ritmo e desafios distintos. Sua energia deve ser direcionada para melhorar a si mesmo, não para medir seu valor pelo espelho do outro.
A comparação é silenciosa, mas cruel. Ela corrói a autoconfiança, gera inveja e impede que você reconheça suas próprias conquistas. Pergunte a si mesmo: estou agindo de acordo com meus valores ou estou me prendendo à vida de outro? Essa pergunta é a chave para romper o ciclo da comparação. Liberte-se desse hábito silencioso. Valorize seus progressos, suas decisões e seus esforços. Cada pequeno passo seu é significativo, mesmo que não seja reconhecido pelos outros. Eliminar comparações desnecessárias é um ato de amor próprio. É reconhecer que seu tempo, energia e atenção são preciosos e devem ser investidos em crescimento pessoal. É parar de buscar validação externa e encontrar satisfação no próprio caminho. Quanto mais você pratica o desapego das comparações, mais livre e centrado você se torna. Sua mente não é mais escrava de padrões externos. Ela se torna mestre de si mesma. O estoicismo nos lembra: concentre-se no que depende de você e ignore o que não pode controlar. Comparar-se é gastar energia no que está fora do seu alcance. Aprenda a admirar conquistas alheias sem que isso diminua sua própria jornada. Respeite seu tempo, seus limites e sua história. Cada indivíduo é um universo. Sua vida é única. Não desperdice sua energia em comparações silenciosas que roubam sua paz. Se este vídeo tocou você, inscreva-se agora no canal e não perca nenhuma lição de sabedoria estoica. Deixe seu like para mostrar que você está pronto para transformar sua mente e sua vida. Compartilhe este conteúdo com alguém que precisa de clareza e força interior. Comente abaixo qual hábito você vai eliminar primeiro da sua vida. Ative o sininho e comece hoje mesmo a jornada para uma mente mais livre e poderosa.